Nessa videoaula nós vamos estudar notação de células eletroquímicas, mas antes disso vamos dar uma olhada nessa célula galvânica. Só lembrar vocês que na célula galvânica a reação acontece espontaneamente. Então, por exemplo, uma bateria é uma célula galvânica, pois a bateria se descarrega espontaneamente. O processo reverso, o processo de carga da bateria, já corresponde a um processo eletrolítico não espontâneo. Então, a bateria descarrega espontaneamente, mas a carga não é espontânea. Então, aqui é a nossa famosa célula de Daniell. Do lado esquerdo aqui nós temos o eletrodo de zinco. Em outras palavras, nós temos um Becker e uma solução de sulfato de zinco. Esse sal solúvel e incolor. Do lado direito, nós temos aqui no compartimento catódico o eletrodo de cobre. Em outras palavras, nós temos aqui uma solução de sulfato de cobre e mergulhado nessa solução o eletrodo de cobre metálico, o condutor eletrônico. Então, só para você ter uma ideia, na célula eletroquímica, que incluem células galvânicas e células eletrolíticas, você precisa de um condutor eletrônico. Então, no caso aqui, por exemplo, o zinco é um condutor eletrônico. O circuito externo corresponde ao condutor eletrônico. E você precisa de condutor iônico. No caso, os eletrólitos são condutores iônicos. Então, aqui na esquerda, no ânodo, você tem zinco mergulhado numa solução de sulfato de zinco. No lado direito, você tem o cátodo, você tem o sulfato de cobre e o cobre metálico mergulhado nessa solução. E tem a ponte salina. Isso aqui é uma figura meramente ilustrativa. Na verdade, essa lâmpada aqui só está aqui para mostrar que uma corrente elétrica passa do ânodo para o cátodo. Na verdade, a voltagem aqui é muito baixa, da ordem de 1,10 volts nas condições padrão, e não dá para você acender nem sequer um LED com essa voltagem. Se você for medir o potencial aqui, vai dar 1,10 volts, potencial de corrente zero. Vocês vão entender isso num futuro bem próximo, porque o multímetro tem resistência muito alta. Vejamos o que acontece. O zinco é mais reativo que o cobre. Então, o zinco sofre oxidação, quer dizer, ele vai se desgastando. O zinco vai se desgastando, ele vai se oxidando. Então, átomos de zinco reduzidos passam para a forma iônica, passam para a solução na forma de íons zinco 2. Do outro lado, você tem a redução dos íons cobre 2 e o acúmulo de cobre metálico aqui no eletrodo de cobre. Isso acontece porque o cobre 2 sofre redução. Em outras palavras, íons cobre 2 se aproximam aqui do eletrodo de cobre metálico e recebem elétrons se transformando em cobre metálico. Por que isso acontece? Bom, porque o zinco, do lado esquerdo, se oxida. Então, na oxidação do zinco, cada átomo de zinco perde 2 elétrons no processo de oxidação. Resulta em elétrons que são bombeados pelo circuito externo e chegam aqui até o eletrodo de cobre. Esses elétrons aqui no eletrodo de cobre vão, então, reduzir os íons cobre 2. Para que a reação aconteça, é necessário o contato iônico entre os compartimentos, então tem a ponte salina. Se você não utilizar essa ponte salina, que corresponde a esse tubo em U com solução de sulfato de cobre, mas sulfato de potássio, mas poderia ser um outro sal, do tipo até cloreto de sódio, se você não tiver ponte salina, a voltagem aqui em cima vai dar zero. Você poderia usar como ponte salina, só para você ter uma ideia, até um papel de filtro umedecido com solução de sal. Isso já serviria como ponte salina. Por que precisa ponte salina? Porque você tem o trânsito de íons entre os compartimentos eletródicos. Então, veja bem, você tem oxidação aqui na esquerda, no eletrodo de zinco. Você poderia imaginar que, em função da oxidação de zinco, do zinco metálico, a carga da solução aqui no ânodo se tornaria positiva, porque mais e mais íons zinco 2 estão aparecendo na solução. Acontece que a solução iônica sempre é eletricamente neutra. Então, o que vai acontecer é que íons sulfato, que são ânions, vão migrar
do eletrodo da direita para o ânodo, com o objetivo de manter a eletroneutralidade aqui desse eletrodo. Do outro lado, você poderia imaginar que, em função da retirada de íons cobre 2 da solução, na redução, a solução tornaria-se negativa, havendo mais íons sulfato do que cobre 2. Mas isso não acontece. O que vai acontecer é que íons potássio aqui da ponte salina vão migrar em direção ao cátodo. Ou, em outras palavras, os cátions migram para o cátodo, os ânions migram para o ânodo. Objetivo: manter a neutralidade elétrica. Bom, a aula está ficando um pouquinho longa, então eu vou deixar hoje nessa videoaula só para falar sobre a célula galvânica. Próxima aula nós vamos falar sobre a notação eletroquímica. Até